Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela trata dos verbos e as suas desinências. Vamos ao enunciado. Assim, eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como este sorriso. Frase de Fernando Sabino. E tem o seguinte enunciado. Assinale a série em que estão devidamente classificadas as formas verbais em destaque. Há vários tempos verbais e vamos analisar os destacados. Eu tenho a forma verbal quereria. Primeiro ponto, para analisar a conjugação do verbo, podemos recorrer ao quê? Às chamadas desinências. Há dois tipos de desinências relativas aos verbos. São as desinências modo temporais, que indicam o modo e o tempo, os quais os verbos estão conjugados, e as número pessoais. Entrando nessa forma verbal quereria, primeiro ponto eu falarei do pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo, ele contém duas desinências específicas. Mas por que duas? Porque essas desinências elas são interdependentes da sua conjugação. Lembrando que conjugação é a terminação do verbo em sua forma nominal infinitiva. Quando eu tenho o verbo falar, por exemplo, a sua terminação é em AR. AR indica que é o verbo de primeira conjugação. Quando eu tenho o verbo beber, por exemplo, esse ER indica que o verbo é de segunda conjugação. Acrescido também da segunda conjugação são os verbos terminados em OR, que é o verbo por e seus possíveis derivados, né? Por, interpor, por exemplo. Então, a terminação em ER ou OR é o quê? São verbos de segunda conjugação. Por fim, eu tenho os verbos de terceira conjugação que tem a terminação por IR. Não há terminação por UR na língua portuguesa, até onde eu sei. Mas enfim. Dito isso, quando eu tenho um verbo de primeira conjugação, como o verbo falar, e vou conjugá-lo no pretérito imperfeito do indicativo, eu tenho uma desinência modo temporal característica. E o que essa desinência modo temporal ela faz? Ela acompanha o verbo em toda a sua conjugação. Quando eu tenho o verbo falar, como eu vou conjugá-lo no pretérito imperfeito? Eu falava, tu falavas, ele falava. Nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Essa é a conjugação completa do verbo falar no pretérito imperfeito do indicativo. Perceba que no vós houve uma alteração, né? E isso geralmente ocorre nessa pessoa gramatical, que é a segunda pessoa do plural. Agora perceba, se eu tenho um verbo de segunda ou terceira conjugação, a desinência modo temporal muda. Ela não é mais o VA ou o VE na segunda pessoa do plural. Ela muda. Eu pego o verbo beber, por exemplo. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Eu pego o verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Logo, quando eu tenho um verbo, na verdade, conjugado no pretérito imperfeito, se ele for de primeira conjugação, a desinência modo temporal é o VA. Se ele for de segunda ou de terceira conjugação, a desinência modo temporal é o IA. IA. Beleza. Agora eu vou falar de outro tempo verbal que é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, diferentemente do pretérito imperfeito do indicativo, ele tem uma desinência modo temporal, que é o ria. Eu pego os mesmos exemplos de antes. Falar, eu falaria. Beber, eu beberia. Partir, eu partiria. Essa é a sua desinência. Perceba que quando o verbo é de segunda ou de terceira conjugação, essas desinências são muito parecidas, né? Ia, iria. Então isso pode gerar uma confusão em alguns verbos específicos. Justamente o que ocorre nessa forma verbal quereria. Por quê? Qual é o tempo verbal atrelado a essa forma verbal? Muito simples. Essa forma verbal quereria está conjugada no futuro do pretérito. Por que no futuro do pretérito? Porque a desinência modo temporal é o ria. Mas se esse é o futuro do pretérito, como seria o pretérito imperfeito do indicativo do verbo querer? Eu queria. Perceba que a desinência modo temporal, neste caso, é o ia. Quando eu conjugo o verbo no futuro do pretérito, eu tenho que pegar o seu radical, acrescentar a vogal temática e depois a desinência, né? Querer mais o e mais o ria, quereria. Então, essa primeira forma verbal indica o quê? O futuro do pretérito
do indicativo e não o pretérito imperfeito. E, na verdade, isso não faz diferença nenhuma, né? Porque nenhuma das opções tem isso, né? Mas fica aí para informação de vocês. No pretérito imperfeito, queria. No futuro do pretérito, perdão, quereria. Agora, analisando o segundo verbo. Eu tenho a forma verbal fosse. A forma verbal fosse, ela tem uma particularidade muito interessante. Por quê? Porque ela se aplica tanto ao verbo ir quanto ao verbo ser. É sabido, quando se estuda a classificação dos verbos, que os verbos denominados anômalos são verbos que têm uma alteração muito drástica no seu radical. E só existem dois, o verbo ser e o verbo ir. E qual a particularidade desses dois verbos? Em 4 tempos verbais específicos, as suas formas verbais são idênticas. Mas quais são esses tempos verbais? Muito simples. O pretérito perfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Nesses 4 tempos verbais, relativos a esses dois modos, né? Indicativo se tratando do pretérito perfeito e mais que perfeito, e subjuntivo se tratando do pretérito imperfeito e futuro do subjuntivo. Esses dois verbos têm formas verbais iguais. Então, como ocorre a diferença entre os dois? O contexto vai definir. Aí fica muito simples você entender que é o quê? Que é o verbo ser, né? Que fosse pura. É como se fosse se é pura. Agora, qual é a forma verbal característica? Já que esse verbo é um verbo que tem alterações drásticas no seu radical. É bem simples. Esse SSE é uma desinência, modo temporal característica de um tempo verbal. Mas qual o tempo verbal? O pretérito imperfeito. Mas é do indicativo? Não. É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se é o pretérito imperfeito do subjuntivo, já temos o possível gabarito. O gabarito da questão, então, é a letra D, né? Quereria, futuro do pretérito do indicativo, e fosse pretérito imperfeito do subjuntivo. Recordando as desinências. Quando eu tenho um verbo de primeira conjugação, a desinência modo temporal característica do pretérito imperfeito é o VA ou o VE. Agora, quando eu falo de verbos de segunda ou terceira conjugação, ainda em relação ao pretérito imperfeito, a desinência modo temporal é ia. Ou ia, né? Quando você conjuga na segunda pessoa do plural, né? Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós bebíamos, vós bebíeis, eles bebiam. E em relação ao futuro do pretérito, a desinência modo temporal é o ria, né? Independentemente da sua conjugação. E no pretérito imperfeito do subjuntivo, a desinência modo temporal é o SSE. Em qualquer conjugação. Vou conjugar 3 verbos de exemplo, os mesmos que eu citei. Falar, falasse, beber, bebesse, partir, partisse. O SSL fica presente em toda a conjugação, porque ele é uma desinência modo temporal. Então, o gabarito da questão, letra D. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.